A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. And God, if there had never been a sick person, he had never been a healer. So there had to be sickness to make him what he is, a healer. There had to be sin to make him what he is, a Savior. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Senhor, nosso amoroso Pai, nós temos lido esta porção de tua palavra e sabemos que qualquer pessoa pode abrir este livro e ler estas mesmas coisas, mas somente o Espírito Santo pode revelar o que está por trás da letra no coração dos teus filhos. Portanto, Senhor, tira de nosso meio nesse instante todo o egoísmo, todo o desejo próprio, todo o sentimento de grandeza, tudo aquilo que não é do Senhor. E que o Senhor unja as nossas vozes para falar, para te louvar, para te agradecer. Unja os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. E aquilo que não for do Senhor, que não desça ao coração. Mas, Pai, aquilo que for da tua parte, do teu agrado, e que servirá de ajuda para os teus eleitos, para os teus filhos, nós cremos que não há demônio que possa impedir com que os teus filhos ouçam a tua verdade. Colocamos nossas vidas sobre os teus cuidados, e assim ficamos descansados em tuas mãos. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Amém. Sentai-vos. Origem e destino do homem. Nós temos aprendido em reuniões passadas que tudo que tem um princípio tem fim. Se começou, terá que terminar. Até mesmo o seu aprendizado ou seu crescimento na fé, se começou, Paulo disse: estou bem certo que aquele que começou a boa obra vai ter que aperfeiçoá-la. E uma obra perfeita significa terminada, acabada, concluída, nada mais pode ser acrescentado porque está perfeita. Qualquer retoque, qualquer ideia, qualquer argumento tira a perfeição. Então, Deus, que começou a trabalhar com os seus filhos aqui na terra, desde que eles se manifestaram em carne, em corpos de carne, e Deus começou a te chamar, a te trazer, a te atrair para a sua verdade. E você foi crescendo como uma criança, primeiro com leite e uma comida fácil, mas chega-se um momento que você precisa se alimentar mais e melhor. E Deus, como um bom pai, o provedor, o proverá. O Senhor proverá. Ele é quem te sustentará até o final, e cada vez que você cresce no seu aprendizado e chega-se o momento de você mudar de fase, Ele te dá o diploma da tua primeira série, da segunda, da terceira, ou seja o que for, até que você esteja com seu estudo completo, concluído. E quando você conclui, você recebe a adoção de filho. E você tem em si, então, o Espírito de Cristo, que clama Abba, Pai. Chama Deus de Papai, meu Pai. É quando você reconhece a sua origem, de onde você veio. E quando o homem reconhece, sabe, descobre de onde ele veio, ele então tem plena certeza para onde ele vai. Por isso que Paulo disse: nós não somos como os demais que não temos esperança, porque eles não sabem para onde estão indo. Eles não sabem qual é o seu destino. Eles não sabem do seu destino eterno, não sabem como vão terminar sua jornada. E por isso muitos dizem: quando eu morrer, Deus me faça de mim o que quiser. Porque eles não sabem quem são. Mas quando o homem descobre o que é,
qual a essência de vida que tem, então ele não argumenta com isso, ele não discute o seu futuro, ele não precisa provar para ninguém que ele é salvo, para onde ele vai quando morreu. Ele tem certeza que ele veio de Deus e que voltará para Deus. Origem e destino do homem. Existem duas classes de pessoas na terra: filhos de Deus e filhos do diabo. Isto ficou escondido e selado para que a humanidade não descobrisse, para que os pregadores não entendessem estas coisas. E é justamente por isso que se pregou um evangelho como se fosse para se salvar todas as pessoas, quando a Bíblia diz que Jesus morreu por muitos, não por todos, porque nem todos são filhos de Deus. Paulo disse: a fé não é de todos. Diga-me, pode-se uma pessoa se salvar sem adquirir fé? As Escrituras já dizem: sem fé é impossível agradar a Deus. Você só pode ser salvo se você conseguir adquirir esta fé, porque é o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos: pela graça sois salvos, por meio da fé. Veja isto. Não é das obras, não depende das nossas obras, não depende do quanto você possa provar que é bom ou fazer grandes obras de caridade. Isto é o que o homem pode fazer. A salvação, predestinação, a libertação de Deus, predestinação e eleição é um trabalho exclusivamente que somente Deus pode fazer. Não depende da nossa vontade, não depende do nosso direito, não depende daquilo que façamos ou deixamos de fazer. É Deus quem te chama, é Deus quem te procura, é Deus quem te desperta, é Deus quem inspira em você o desejo de adquirir isto. Por isso que a fé tem que ser a fé de Jesus Cristo, não é a fé do João, da Maria, a fé que você diz: eu tenho fé em Deus. Eu quero saber se a fé de Deus está em você. Por isso Paulo disse: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Não é a fé de João, do Vicente, da Maria, do José, é a fé de Jesus Cristo. Que fé é esta? Fé é uma revelação. Fé é algo que é revelado a você. Então, quando você recebe esta revelação, não importa se as pessoas digam que você é um comedor de farinha. Veja fulano, ele fez isso, aprontou aquilo, fez aquilo outro e agora diz que é salvo. Não é que eu que digo que sou salvo. A palavra de Deus diz que eu sou salvo. Ele me salvou. A palavra de Deus diz que aquilo foi por mim. Quem te dá esta certeza? Isto é por fé. Eu não tenho como provar isso para você. Apenas eu posso fazer as obras mostrando que eu tenho fé. Porque a fé sem obra é morta. Uma vez que o homem tem esta certeza, uma vez que ele recebe esta revelação, então ele vive de acordo com aquela revelação. E aqui está a diferença entre Caim e Abel. A Bíblia diz: por que Caim o matou? Porque suas obras eram más. Mas Abel, que praticou justiça, a Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício, porque Abel recebeu esta revelação. Dentro deste assunto, origem e destino da humanidade, o nosso tema nesta noite será o primeiro homicídio. Até aqui eu estava fazendo um pequeno pano de fundo assim, né, no quadro, para poder pintar o desenho agora na tela, naquilo que foi colocado no fundo. É assim que o pintor faz. Ele não começa a desenhar a cabeça, ele faz primeiro o fundo da tela. Aquela cor de fundo, na qual ele pode desenhar então aquilo que está em sua mente, na sua memória. Então foi isto que eu fiz até aqui. O primeiro homicídio. Nós estamos falando do que aconteceu aqui na terra. De um lado, natural. Porque no espiritual, o primeiro homicídio não aconteceu na terra, mas no céu. Porque estamos falando de morte. E morte significa separação eterna de Deus. E a primeira vez que o assassino praticou a maldade, a primeira vez que ele matou, foi quando ele separou uma boa parte dos anjos, separou-os de Deus. E ali aqueles anjos espiritualmente morreram. Eles se apartaram do Senhor. Morte. O nosso dicionário diz que morte é a cessação da vida. É quando a vida cessa. Você deixa de existir neste plano humano, terreno, de corpo e sangue. E falou Caim a seu irmão Abel.
Em outras palavras, vamos pensar um pouquinho assim. Vamos no campo? Vamos passear um pouco? Eu queria saber o que te deu esta convicção de que Deus ia aceitar um sacrifício da ovelhinha sangrando e não os belos frutos que eu ofereci. Como você soube disso? Por que eu não sabia disso? Por que eu não posso ser agradável aos olhos de Deus? Ou será que tudo aquilo que nossos pais conversavam em voz baixa e escutávamos aquilo à noite, às escondidas, quando eles falavam do primeiro pecado ou daquilo que eles fizeram antes de nascermos, você acha que aquilo é verdade? Você acha que só você tem Adão como pai? Será verdade que Adão também não é meu pai? Eu sei que, e falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Meus amigos, pensemos um pouquinho agora, quando os primeiros seres humanos se depararam com a morte. Na última parte que falamos sobre o destino e origem da humanidade, e falamos sobre o rei sem trono e os primeiros frutos, vocês perceberam a tristeza, a agonia de Adão e Eva, quando eles viram as árvores morrendo, as flores murchando pela primeira vez, quando eles perceberam animais se tornando doentes, quando eles perceberam um devorando o outro, folhas caindo das árvores pela primeira vez e frutos apodrecendo antes de serem colhidos. Quando estas coisas aconteceram, eles entraram em choque cada vez mais, porque eles sabiam que eram culpados. Mas pensemos agora, o quanto que foi difícil para aqueles primeiros pais aceitar a realidade de ver um ser humano morto. E ainda mais, um de seus filhos. Imagine a notícia de Eva. Imagine quando aquilo chegou a seus ouvidos e aquele casal descobriram que jamais, enquanto estivesse nesta terra, poderia conversar com aquele garoto, contar para eles a história do começo, do que eles ouviam de Deus na viração do dia, porque estava com seu sangue derramado. E a vida, o sangue, clamava a Deus. E eles souberam que nunca mais ouviria a voz daquele moço. Como você se sente, quem já perdeu um filho aqui, uma filha, um parente chegado, e está ali no caixão, pronto para ser levado para a sepultura, e vem aquela realidade: não vou vê-lo mais chorando, não vou vê-la mais sorrindo, não ouvirei mais suas palavras, não ouvirei mais seus nervosismos. E é justamente naquele quadro que aquela mulher briguenta e birrenta, que sempre ralhava com o marido, ela cai em prantos por cima do caixão. E os vizinhos dizem: mas não era tão ruim com ele, nem a roupa lavava direito. Mas agora ela descobriu a realidade, que não vai vê-lo mais, não terá mais ao seu lado, não terá mais com quem brigar, com quem descarregar suas tensões nervosas, e assim sucessivamente. Agora pense no primeiro casal que nunca tinha presenciado aquilo e descobriram que seu filho estava morto. Eu não sei que idade tinha o garoto, que idade tinha Abel, quando aconteceu aquele primeiro homicídio, quando ele morreu. Mas entendemos que ele não era uma criança, porque ele já era pastor de ovelhas. Ele já tinha responsabilidade de cuidar do rebanho. Quantos que só morrerão quando alcançarem responsabilidade? Você tem filhos, filhas, você tem crianças, e você chora, você faz tudo para cuidar desses bebês. E você sabe, tenha certeza disso, se eles partirem desta terra, enquanto estiverem criancinhas inocentes, eles irão diretamente para a presença de Deus.
Eles não têm pecado do qual se arrepender. Por isso são chamados inocentes. A Bíblia chama a morte dos inocentes. Aqueles que morreram enquanto Jesus escapava nos braços de Maria e José em direção ao Egito. A criança, ela não tem um pecado do qual se arrepender. Ela já nasce em pecado, porque nasceu através da via sexual, pelo pecado de seus pais. Isto vai passando de pais para filho. Ela só terá que se arrepender quando alcançar a idade adulta e saber discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Aí sim ela terá que passar por um processo de arrependimento. Mas enquanto ela é criança e não tem aquela responsabilidade, você não tem que se preocupar tanto com ela, nesse sentido de morte. Mas, meus amigos, Abel já tinha responsabilidade. Ele já era um pastor de ovelhas. Mas, durante a sua criancice, seus pais deram-lhe um ensinamento, vamos dizer nos termos de hoje, um ensinamento cristão. E ficamos preocupados quando nós encontramos hoje a sociedade na situação que está e os lares na situação que estão, quando a verdadeira escola, os verdadeiros professores, que seriam pais e mães, eles já não podem dar instrução para os seus filhos. Eles não têm tempo. Eles não têm mais paciência. Por causa do corre-corre, da gritaria, da luta do dia a dia. Os dois trabalham e tem que deixar na creche. O que eles aprenderão na creche? Tem que deixar com a babá. O que aprenderão com a babá? Aprenderão a ter responsabilidade? O que aprenderão na creche? O que aprenderão diante da televisão? Ah, mas ali é bom porque ele não sai para brincar na rua e passa o dia todinho ali. Toda a instrução que esta geração, depois da ciência multiplicada, tem aprendido é exatamente no pé de um monitor, onde pessoas incrédulas, perversas, homossexuais e tudo quanto é classe de espírito contrário à verdade estão ali para dar instrução aos nossos filhos. O ensinamento cristão eles não recebem. E por isso, quando eles alcançam uma responsabilidade, adquirem uma responsabilidade como seres pessoas, como seres humanos que posso viver agora sem meu pai ou minha mãe estar me olhando, porque eu já posso ir para o campo sozinho, não pastorear ovelhas, mas já posso ir sozinho com meus amigos para determinados lugares, já posso ir a um shopping center, já posso ir para tal lugar, já estou até trabalhando, mas enquanto eles eram crianças, eles aprenderam a ter essa responsabilidade que Abel tinha. Qual? Qual responsabilidade Abel mostrou antes de sua partida? Que ele já podia pastorear ovelhas e podia oferecer a Deus um sacrifício. Qual dos nossos filhos? Qual desta juventude hoje que se chama cristã aprenderam dentro de casa como sacrificar a Deus? Que tipo de ensinamento nós temos conseguido dar? Abel sabia, e ele não aprendeu aquilo sozinho. Desde criança, ele aprendeu a temer tanto ao seu pai natural, quanto ao seu pai espiritual. No natural ele era filho de Adão, mas no espiritual ele era filho de Deus. Ensinamos isto para os nossos filhos? Ou só ensinamos ele a nos temer? Chegou teu pai, o menino corre para debaixo da cama porque chegou um monstro. Mas cadê o temor a Deus? Mas quando se fala sobre Deus, sabe o que fala? Papai do céu briga. Não faça isso que papai do céu briga. Então crescemos aprendendo sobre um papai do céu carrancudo. Entende? Carrancudo que está pronto a dar uma chicotada com um raio desse aí. Quando o tempo de trovoada. Isto não é temer a Deus. Isto não é temer a Deus. Assim como muitas crianças, muitos filhos não temem seus pais com aquele temor reverencial, também não aprendem a temer a Deus com um temor devido a ponto de colocar sua vida como um sacrifício vivo diante de Deus. E muitos, aliás, e todos, terão que morrer.
todos um dia terão que morrer. Todos terão que entregar sua vida. E quando eles entregarem suas vidas, em que situação eles estarão? Estarão naquela situação que estava Abel, a ponto do seu sangue poder clamar diante de Deus? Seu clamor chegar diante de Deus? Ou quando eles partirem desta dimensão, e você colocar flor sobre sua sepultura, você não vai ter certeza se eles estarão no seio de Abraão, ou atormentado numa prisão chamada inferno, sem ida, sem seguimento e sem poder voltar para trás. Não poderão voltar para trás porque o corpo venceu seu tempo e a terra está devorando. Não poderão seguir adiante porque não tem um corpo espiritual, um corpo teofânico para esperar este espírito. Aquele corpo no qual Paulo disse: quando esse tabernáculo de carne se desfizer, nós temos outro pronto nos esperando, não feito por mãos humanas. Por quê? Porque a sua origem era em Deus. E esta teofania, este corpo teofânico, o corpo celeste, depois que você sai do terrestre, este corpo celeste não te deixa no meio da estrada, porque você tem uma origem e um destino. E este corpo celeste te apanha no meio da tua caminhada, quando você sai desta dimensão humana e te aproxima de casa mais um pouco, até o paraíso, onde você ficará aguardando aquele momento para receber um corpo glorificado, com o qual você poderá se apresentar diante de Deus. Origem e destino da humanidade. Sim, meus amigos, Abel já sabia sacrificar a Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício, um sacrifício mais excelente do que o de Caim. E por causa disso, ele alcançou o testemunho de que sua obra era justa, dando Deus testemunho a seus presentes. Veja, eu quero ler do jeito que está nas Escrituras, para que você perceba que a morte não põe fim ao homem. Existem correntes doutrinárias que dizem que quando você morre, você fica dormindo. É a doutrina do sono da morte. E se baseia em versículos da Bíblia, onde Jesus disse: ela não está dormindo. Aliás, ela não está morta, ela está dormindo. Lázaro está dormindo. Então diz: veja, então a pessoa lá está, dormiu e acabou, não lembra mais de nada. Não lembra. Nós não podemos basear, levantar, criar uma doutrina baseada em um versículo isolado das Escrituras, porque a Bíblia, ela não entra em contradição de Gênesis a Apocalipse. Ela tem que combinar palavra por palavra, porque é o assim diz o Senhor. Então, para muitos que diz morreu, acabou, e muitos chamados evangélicos que diz quando você morre, então acabou, porque tem a Escritura que diz: os mortos não louvam a Deus. Seu tempo de louvar é agora. Na verdade é esta. Esse é o tempo de você louvar. Mas diga-me, quando você sair deste corpo, você vai estar ali dormindo como se a alma não fosse mortal? Você não pode entrar em contradição com a abertura do quinto selo. E quando foi aberto o quinto selo, ouvi as almas, creio que é o quinto selo, ouvi as almas debaixo do altar, clamando, dizendo: até quando, Senhor e justo juiz, justo dominador, não vingas nosso sangue daqueles que habitam na terra? Onde estavam estes? Eles tinham partido, tinham morrido, e suas almas estavam clamando diante de Deus por vingança. E foi-lhe dado vestes brancas, dizendo: espere, porque tem mais dos vossos irmãos que vão ainda passar pelas mesmas experiências que vocês passaram. Então, Hebreus 11, onde eu disse que gostaria de ler para vocês da maneira que está escrita nas Escrituras. Hebreus 11, versículo 4. Observe como está escrito aqui, a respeito ainda de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Se ainda fala, porque a morte não põe fim a um filho de Deus. Ele continua vivendo em uma outra dimensão, esperando o momento próprio, ou dali
ressuscitar e ser transformado para subir junto com os que estão vivos. E vocês conhecem as Escrituras, mas eu quero continuar aqui, não posso me aprofundar em cada assunto. Observe isto. Dificilmente nós podemos imaginar a angústia e a dor de perder um filho, a menos que você passe por isto. Eu lembro no início, quando nós conhecemos o irmão Rubens, e ele veio nos informar que tinha partido um de seus filhos. E eu lembro o semblante de dor, de angústia, de tristeza, de desespero, porque é algo que você perde, que você não adquire mais. Quem já perdeu um pai sabe disso. Quem já perdeu uma mãe sabe dessa angústia. Nós sempre estamos nos preparando para viver. Por isso que você está preocupado com o dia de amanhã, e Jesus disse, não fique tão preocupado. Por isso que estamos lutando, trabalhando constantemente para não vermos nossos filhos passar necessidade. E Jesus disse, não esteja preocupado com o dia de amanhã. Então eu vou largar tudo de qualquer maneira. Né? Quando é um extremo é outro. As pessoas nunca conseguem ver o centro da estrada. Sempre pende para os lados, para os extremos. Mas Jesus disse, você com toda a sua preocupação não vai conseguir acrescentar um côvado à sua estatura. Mas ele deu então a ideia de como devemos realizar estas coisas e ficarmos certos com Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas acompanham. Isto é a palavra de Deus. Mas o que nós fazemos? Nos preocupamos a tal ponto, nos apegamos tanto às coisas materiais, que nos esquecemos da oração, nos esquecemos da leitura, nos esquecemos da meditação, porque achamos que é suficiente. Eu li a Bíblia no mês passado, nossa, eu li 2 capítulos. Então eu posso agora passar a semana toda de trabalho, de lutas e de tudo, escutando conversa daquilo e daquilo outro. Entende? Isso é buscar a Deus, em primeiro lugar. Não tenho tempo, não dá. Por que será que não temos tempo? Falta de administrarmos o nosso tempo. E se nós não formos bons administradores, nós seremos chamados de mordomos infiéis. Porque você não tem casa, você não tem família, você não tem esposa, você não tem filho, você não tem trabalho, você não tem nada. Você é apenas um mordomo não tem nada. O mordomo está ali na casa do seu patrão, como um administrador, olhando o que falta, ou o que fazer, onde receber as visitas, colocar a capa no lugar, o guarda-chuva pendurado. O mordomo cuida de tudo, mas ele não tem nada. E você tem sido chamado para ser mordomo, para cuidar de alguma coisa. Talentos foram entregues em suas mãos. E as pessoas, quando falam sobre talentos, só pensam em cargos. Vocês já observaram isso? Não enterra o talento. Ah, irmã, você está enterrando o talento. A irmã pregava tanto e está enterrando o talento. Eu não sei se mulher pregar e enterrar talento é contrariar as Escrituras. Ah, irmão, você vai enterrar o talento. Só se pensa em cargos. Nunca pensa no bom cuidado do marido. Como Sara, como era que Sara tratava Abraão? A Bíblia diz como era. Respeitavam a ponto de chamá-lo de Senhor. Só se pensa em cargo, só se pensa no trabalho de crescer, de fazer alguma coisa, não é? Para dizer aquele é um grande pregador, aquele é um grande homem, mas nunca pensa em como tratar bem a esposa. Não tem isto como um talento. Tratando-a como a parte mais frágil. E Paulo nos dá o exemplo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As pessoas se entregam por qualquer outra coisa. Se entrega para o trabalho, se entrega para a bebida, se entrega para as drogas, se entrega para os bares, para o sinuca, para os colegas. Tem tempo para tudo, menos para a mulher. Menos para ouvir seus queixumes, tadinho. Que precisa desabafar. E vai desabafar com quem? O filho não é mais, os filhos não são mais talentos. O pai, a mãe, honra teu pai e tua mãe. Não é talento? Para granjearmos, para crescer com aquilo. Os filhos não é mais prioridade, não é mais talento. Que mandamento é nos dado para os filhos? O patrão não é um talento? E o que a Bíblia nos diz sobre o patrão? Ou o empregado, aquele que está subordinado a você, não é talento? Olha nas Escrituras o que diz como deve ser tratado o empregado.
e pagar a ele com a devida justiça. Você vê como as pessoas se enganam e pensam que estão seguindo as Escrituras, segundo a palavra, e deixando tudo aquilo de lado, tudo o que deveria fazer. Porque o Satanás não está preocupado se você conhece a Bíblia, ele não está preocupado se você diz que crê na Bíblia, ele estará preocupado se você ver a Bíblia revelada. Porque a revelação das Escrituras desmascara Satanás e mostra onde ele está escondido, mostra a classe de espírito que está reinando, dominando na vida das pessoas. É por isso que nós não fazemos quadros, apresentações de expulsações de demônios, porque é nesse momento que eles estão sendo expulsos. Se vocês tivessem os olhos espirituais, vocês veriam isso. Olha, dificilmente nós podemos imaginar a angústia e a dor de perder um filho até que você passe por aquilo. Vê ele nascer ao seu lado. Um homem manso, humilde, do qual Eva, o Adão, não tinha nada do que se reclamar, porque, para começar, Abel herdou a natureza de Adão. Eu estou olhando ali para não me adiantar muito do tempo, mas eu preciso falar algo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos presentes e a congregação que não está visível agora, que nos ouve pela emissora. Nos ouvirão futuramente também, se o Senhor permitir, pela gravação. Abel herdou a natureza de Adão, seu pai. A diferença dele para Caim foi esta, que Caim também herdou a natureza do seu pai. Bem, se a natureza é que faz a diferença, você sabe do que eu estou falando? A Bíblia diz: produza cada semente segundo a sua espécie. Se Deus disse produza cada semente segundo a sua espécie, a banana não vai gerar nunca uma maçã. A mangueira nunca vai produzir uma laranja. O trigo nunca vai ser joio. Joio nunca vai ser trigo. Nunca um filho do diabo se converteu, nem se converterá. Ele pode ir para a igreja, ele pode dizer que crê, ele pode fazer boas obras, pode participar do ministério como Judas participou, mas na hora própria ele mostra qual natureza tem, porque o filho traz a natureza do pai. Semente que produz semente. Semente que produz outra semente. Também, um filho de Deus nunca será um filho do diabo. Nunca um filho de Deus se perderá. Um filho de Deus nunca irá para o lago de fogo. Não, não e não. Você pode ser ludibriado por um tempo. Você pode levar uma rasteira. Você pode estar na lona jogado. Qualquer pessoa pode olhar e dizer: mas não era crente? Eu não vi ele ou ela na igreja. Ele não dizia que participava disso, daquilo. Ele não dizia crer. Olha a situação. Não importa. Se é um filho de Deus, vai chegar um momento que ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus empregados. O que é que a Bíblia diz? Todo que o Pai me deu virá a mim, e o que vir a mim de modo nenhum lançarei fora. É as Escrituras. Todo que o Pai me deu, mas o Pai nunca vai dar ao filho a palavra manifesta, nunca vai dar um filho do diabo. É natureza diferente. Mas o problema é que as pessoas aprenderam que não tem filho do diabo. As pessoas aprenderam que todos são filhos de Deus. As pessoas não sabem que existem essas duas gerações na terra. Eles não sabem que se tem o pai natural, tem o pai espiritual. As pessoas não aprenderam isso no seminário. Isso não é ensinado em assuntos teológicos. Na teologia isso é chamado heresia. E Paulo disse: naquilo que vocês chamam heresia, eu sirvo ao Deus de meus pais. Aquilo que a sociedade chama de heresia, aquilo que as igrejas chamam de heresia, eu sirvo a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque aqueles que escreveram a Bíblia, eles sabiam do que estava escrevendo, eles foram inspirados. E na sua inspiração pelo Espírito Santo diz que tem ovelhas e cabritos, luz e trevas.
porta estreita e porta larga. Se existe uma porta larga, porque alguém vai entrar por ela. Caminho estreito e caminho largo. Filhos de Deus e filhos do diabo. Tentar mudar isto é tentar deturpar as Escrituras. E é exatamente o que Satanás está fazendo através dos pregadores. Tentando deixar a coisa mais bonita, mais folhada e tal. Por isso que enche, por isso que crescem, por isso que dominam. Porque são todos filhos de Deus. Não tem problema, não tem importância isso, não tem importância aquilo, assim mesmo vai, Deus é um bom Deus. Apenas isso. A diferença entre Caim e Abel é que Abel herdou a natureza de seu pai natural, Adão. E por ele ter a natureza de seu pai, ele aprendeu a temer a Deus. Caim também recebeu a natureza de seu pai e com toda certeza não foi Adão, seu pai. No livro de João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: e nisto são manifestos os filhos de Deus, porque tem os filhos do diabo. Por isso que a Bíblia diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus. Você não quer ler junto comigo? 1 João capítulo 3, nós tomamos o maior tempo com a palavra, porque a fé não vem ouvir hinos, a fé não vem por ouvir testemunhos, a fé não vem por você ouvir falar da minha vida, do meu passado, como eu era, as maldades que eu fiz, até que Jesus me libertou. A fé não vem por isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De testemunho o mundo está cheio. De hinos o mundo está cheio. De campanhas o mundo está cheio. O que falta é a palavra que transmite fé para as pessoas. 1 João, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus. E o que mais? Como é que está na sua Bíblia? E os filhos do diabo. Ah, então tem. E por que é que no seminário isso não é ensinado? Por que é que no seminário diz assim: todos são criaturas de Deus? Agora, quando você se converte e aceita Jesus e levanta sua mão e tal, aí você passa a ser filho de Deus. Olha, o filho de Deus, ele sempre foi filho de Deus. Ele não sabia. Você não sabia disso. Você nasceu como inocente. Mas quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a verdade, e aquilo mexe com tuas entranhas, mexe com teu coração, simplesmente você está lembrando, como uma criancinha depois de grande, ela lembra em alguns momentos especiais a voz, a cantiga de niná de sua mãe, ou de seu pai. Em alguns momentos especiais, na sua velhice, ela volta àquele tempo quando era pequena e sua mãe embalava nos braços e cantava aquela antiga canção. Do mesmo jeito, quando você ouve o Evangelho e a palavra mexe com você, você está lembrando exatamente do lugar de onde você veio. Você está lembrando das suas origens. E ninguém mais te segura nesse mundo. Você não se conforma mais com esta vida. Você aprendeu algo que te segurava aqui. Mas chega-se um momento que se cumpre as palavras de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Aí você começa a ouvir mais. E você vai tendo o seu pensamento renovado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo que você entendia antes, aquilo vai sendo transformado. E você vai lembrando: ah, sim, agora eu sei porque eu gosto disso. Porque eu sou parte disso. Eu vim de Deus, eu estou voltando para Deus, eu estou voltando para casa. Esse é o meu destino. Ninguém me segura nesse lugar. Abraão, de onde você vem? Você não vem de Ur dos Caldeus? Não é só isso. Por isso, no meio da estrada, Melquisedeque veio ao meu encontro, se apresentou como Melquisedeque. E eu sei que a tradução disto é Rei de Salém, que é a antiga abreviação de Jerusalém. Ah, por isso que Abraão buscava uma cidade cujo artífice construtor era Deus. E todos aqueles patriarcas morreram buscando esta cidade e não puderam contemplar, apenas vendo por fé. Mas como é que se encerra o Apocalipse? Quando João vê o futuro
Ele diz: eu vi descer do céu a nova Jerusalém, ataviada como esposa para o seu marido. Amém? Ah, sim, Abraão, quando se estabelecer nessa cidade, com todos os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você incluído, junto com estes, você vai poder conversar com Abraão e dizer: era isso que você procurava? Sim, eu morri nesta fé. Amém? Fé é uma revelação. Nunca puderam provar que aquela cidade existia, mas tinham certeza que ia encontrar em algum lugar. 2.000 anos, 3.000 anos se passou. Aí Jesus se manifesta na terra e diz assim: olha, eu estou indo para o reino de meu pai, preparar aquela cidade que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou indo prepará-la. Ah, é uma cidade preparada para um povo preparado, que tem uma origem em Deus e estão voltando para Deus. Mas, meus amigos, e onde ficam esses outros? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, tem algo que acontece que manifesta a natureza das pessoas. Teve que acontecer algo para Abel mostrar sua natureza. E aquilo fez com que Caim também mostrasse sua natureza. E aí você entra em pânico, Entra, vamos dizer assim, em curto-circuito. Que natureza eu tenho manifestado? Que atitudes tem sido a minha diante das coisas, diante dos testes que se colocam diante de mim? Como tenho eu agido? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, porque Caim não amou. Não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Se a pessoa soubesse o que é amor. Se as pessoas soubessem o que era amor, elas saberiam o que é Deus. Porque Deus é amor. Se elas soubessem o que é Deus, esse Deus de amor, elas saberiam como respeitar seu irmão, que é parte de Deus, que é filho de Deus, que é fruto do amor de Deus. Você pensaria 2 vezes antes de falar de um filho de Deus, antes de falar do seu irmão ou da sua irmã, porque você descobre que Deus é amor. Agora, se Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas diga-me, Deus amou ao mundo? A Bíblia diz: não amei ao mundo, nem o que o mundo. A Bíblia agora entra em choque. Se eu fui ensinado a não amar o mundo, como é que Deus amou? Se eu tenho que seguir o exemplo de meu pai, manifestar a natureza de meu pai. Que mundo foi que Deus amou? Foi este mundo de motéis, de estupros, de mortes, de roubos, de assassinatos? Foi este mundo corrompido pela política e pela religião? Foi este mundo que Deus amou? Não, não e não. Deus amou suas partes que estavam manifestas no mundo. Os filhos de Deus. Simplesmente por isso. Aqueles que tinham caído, que estavam em transgressão, destinados à morte, Deus manifestou o seu amor e enviou sua palavra. A palavra se manifestou em carne, assumiu um corpo, foi chamada Jesus Cristo, e o próprio Deus, Espírito, veio habitar naquele corpo para efetuar a redenção. E te mostrar todos os mandamentos, e dar todas as bem-aventuranças, e dizer todos os ai de vós, escribas e fariseus. Quem estava dizendo aquilo? Era Jesus. Não, senhores, era Deus. Jesus disse: a doutrina que eu prego não é minha, é do Pai que está em mim fazendo as obras. Se as pessoas entendessem o que é a encarnação do Verbo, o que é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas eles não podem entender, porque eles só pregam aquilo que aprendem no seminário, naquela chocadeira religiosa. Pior coisa que existe é um híbrido. Não sabe quem é seu pai nem sua mãe. Você pergunta para um puro sangue, para um cavalo puro sangue, quem é seu pai? Cavalo fulano de tal, a égua ciclana de tal. Não estou falando isso como uma piada, mas é a pura verdade. Pergunto para o jumentinho: você sabe quem é sua mãe e seu pai? Sei. Agora pergunto para o asno: você é filho de quem? Ele diz: eu não sei.
Pode ter sido um cruzamento de um jumento com uma égua ou de um cavalo com uma jumenta. Eu estou falando da realidade. Pergunte para um híbrido denominacional. Você sabe quem é seu pai? O meu pai é a primeira pessoa da Trindade. Pergunte para eles quem é Jesus. Eles não sabem. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. O que é que a Bíblia diz que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus. Porque Deus é Espírito. E não existe duas pessoas na divindade. Dois Espíritos na divindade. Pergunto para eles quem é Jesus. É a segunda pessoa. A minha Bíblia diz que Jesus diz assim: eu sou o primeiro e o último. Não existe uma outra pessoa, a não ser a pessoa de Cristo, que é a expressa imagem do Pai, através do qual o Pai se revelou. É isso que eu encontro nas Escrituras. Eu não sei que cruzamento é este, eu não sei quem é este. Abel, você sabe quem é seu pai? Eu sei. Eu sou de Adão. E Adão de Deus. Caim, você sabe quem é seu pai? Eu vou provar que eu também sou filho de Deus. Então prove. Adorou de uma forma errada. A adoração. Eu disse que teria que acontecer alguma coisa para mostrar a natureza. Eu vou provar que eu também temo a Deus. Então prove. Foi na adoração. Adorou de uma forma errada, que Deus não aceitou. E aí você encontra este mundo inteiro dizendo que está adorando a Deus. Altares caimitas, sem revelação. Flores, muitos frutos, melancias bonitas, pêssegos bonitos, cachos de uva, tudo que possa imaginar, os primeiros frutos da terra. Mas não foi uma fruta que Eva comeu. Caim quis provar o que o mundo religioso até hoje está querendo empurrar na garganta abaixo das pessoas, que foi uma maçã, que foi um abricoque, que foi uma banana, que foi isso, que foi aquilo. Abel recebeu revelação e disse: não foi uma fruta, foi um ato praticado. E deste ato nasceu Caim. Nesse ato, células de sangue foram rompidas. Virgindade foi rompida. E assim como o diabo tirou a virgindade de Eva através da serpente, Satanás tirou a virgindade da igreja. É o que está nas Escrituras. Paulo disse: eu temo isso. Que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também têm os seus sentimentos corrompidos. E não foi o que aconteceu naquilo que está no quadro nas eras da igreja. Quando se passou a era de Éfeso, a primeira era, a segunda era, e na terceira era, o trono de Satanás foi estabelecido em Pérgamo, e todas as doutrinas babilônicas veio para Pérgamo, e ali todas as doutrinas anticristãs entrou no seio da igreja, no meio do cristianismo. E no ano 325 houve o concílio de Nicéia, quando todas as doutrinas infames, vindas do inferno, entrou no meio do cristianismo, e até hoje eles morrem por esta doutrina, tentando provar que são filhos de Deus, adorando errado, como Caim estava adorando. Por isso que estão se preocupando com altas torres, com bonitos templos, com grandes movimentos, grandes ajuntamentos, apenas isto. Flores, ramalhetes de flores para lá e para cá. E ainda mostram frutos. Ganhamos milhões para Jesus, ganhamos tanto para Jesus, ganhamos o Brasil para Cristo, ganhamos o Morato é do Senhor Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus. Como? Prove que é filho de Deus. Adorando errado, isto é altar caimita. Abel recebeu a revelação de que não foi fruto comer uma fruta, mas o comer, que ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Abel recebeu a revelação que este comer era uma simbologia, do jeito que o sábio Salomão também sabia. E ele disse: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz: não fiz nada de errado, não cometi maldade. As pessoas não conhecem a Bíblia,
Se conhecesse, sabia que Salomão não está falando de uma banana, de uma maçã, de qualquer coisa. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Eu gostaria de falar isso mais claro para vocês. Na linguagem popular de hoje, vocês ficariam arrepiados. Este é o caminho da mulher adúltera. Meu marido nem vai perceber. Vai, pratica, toma um banho, acabou. Não fiz nada de errado. Tal é o caminho da igreja. Faço, cai na perversão espiritual, na falsa doutrina. Dizem que é isso, nós cantamos, nós gritamos, nós pulamos, nós dá glória a Deus, nós cantamos belos hinos, formamos um belo coral, e está tudo bem. Caim herdou a natureza animal de seu pai, a serpente. Ele não podia adquirir a natureza de Adão. E a Bíblia nos diz aquilo que você acabou de ler, que quando a natureza é manifesta, exatamente, você sabe, ali é mostrado quem é filho de Deus e quem não é. É interessante você observar que mesmo que Caim não fosse filho de Adão, ali você encontra a primeira criança adotada. Adotada. Caim foi a primeira criança adotada. Tudo o que acontece hoje aconteceu no livro de Gênesis, porque ali é o livro dos começos, ali é o livro da serpente. Eu poderia vos falar todo o Apocalipse no livro de Gênesis. Eu poderia mostrar para vocês a abertura dos selos dentro do Gênesis. Ele não era filho de Adão, e mesmo assim Adão o tratou com todo carinho. Ambos, o filho verdadeiro e o filho ilegítimo. Ele não tinha culpa, Caim não tinha nenhuma culpa de ter vindo por esse meio. Os dois aprenderam a obedecer a Deus. Tanto Caim como Abel aprenderam a obedecer a Deus. Adão tinha esse compromisso com aqueles dois moços, ensinou para ele. Mas, quando chegou o momento da manifestação das suas naturezas, quando Caim matou Abel, ele mostrou o lado negativo e ainda respondeu de uma forma arrogante e sem respeito a Deus. Olha, eles adoram, eles fazem de tudo isto e dizem: são filhos de Deus, somos todos irmãos e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas na hora própria, quando a voz de Deus vem e os atinge, eles respondem de uma forma arrogante, do jeito que disseram para Jesus. Duro é esse discurso. Quem vai aguentar ouvir estas coisas? Vocês estão lembrados disso? O que é isso? Eu não vou perder meu tempo ouvindo esse louco gritando para lá e para cá, falando essas coisas aí. O que é isso? Caim fez a mesma coisa. E Jeová, ou o Senhor Deus, depende da tradução que você estiver lendo, disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Como não sabe? Olha, será que você sabe onde está seu irmão? Será que você sabe em que situação está seu irmão? Você já olhou nas escrituras e já viu como está seu irmão? Simplesmente você diz: não sei. Não sei como eles viveram, não sei como eles morreram, não sei que testemunho eles deram. Você não sabe? Como está seu irmão? Você sabe como está seu irmão maior? Ou está como aqueles outros que, como Caim, mata outra vez ao Filho de Deus e o expõe à vergonha, ao vitupério? Você sabe como é que estão matando a Jesus de novo? Nós pregamos aqui na Sexta-feira Santa, como dizem, o segundo Calvário, onde Jesus outra vez tem sido crucificado. E não é mais na cruz. O crucifixo de Jesus hoje não é o madeiro, é em púlpitos das igrejas, onde ele outra vez está sendo crucificado, exposto à vergonha. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Se você observar, Caim disse assim: eu tenho responsabilidade com ele? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Sou eu o que tenho que cuidar dele?
Seria esta uma resposta adequada para Deus? Tiago cortaram seu pescoço. O que é que eu tenho com isso? Estevão morreu apedrejado. Sabe? Paulo, machado, cortou seu pescoço. O que é que eu tenho com isso? Não, você sabe por que foi aquilo? Por que será que eles deram a vida deles? Para que a verdade chegasse hoje, depois de 2000 anos, até você. Como estamos tratando esta verdade que eles defenderam? Com respeito diante de Deus? Ou outra vez como Caim, dizendo assim: sou eu porventura guardador do meu irmão? É isto que a sociedade está dizendo. Para a palavra, quando cada um desses personagens viveram a vida que viveram, pregaram o que pregaram, ensinaram o que ensinaram hoje, é para aquele tempo. Paulo era machista. Quantas irmãs dizem isso hoje? Paulo era machista. Por isso ele não deixava as mulheres pregar. Quantas que não dizem isso hoje? A mesma coisa que Caim fez. Não sei o guardador do meu irmão. Mas, assim como o sangue de Abel estava clamando, do mesmo jeito você encontra em Apocalipse, aliás, em Hebreus 11 também, falando que a vida de cada um desses personagens, desses nossos irmãos, que já se foram, estão como uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. E esta grande nuvem de testemunha vai ser um tapa na cara de muita gente no dia do juízo. Por que será que Caim agiu daquela maneira? A Bíblia diz, simplesmente porque suas obras eram más. Meus ouvintes preciosos, vocês que nos ouvem através desta emissora, vocês têm pensado alguma vez de como se sentiu aquela mãe no momento que perdeu seus 2 filhos? Não, mas não foi um que morreu, mas ela perdeu os 2. Eles foram concebidos no Éden. Caim não pôde ficar com eles depois da morte do seu irmão, porque Deus se encarregou. Ele julgou o caso de Caim e expulsou-o de sua presença. E ele foi viver em outras terras. É o que está escrito em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 13 a seguir. Ele teve que ir para outras bandas. Provavelmente, tudo o que sucedeu anos atrás, antes daqueles acontecimentos, voltou a fervilhar na mente de Eva. Tudo o que tinha acontecido. Ela então lembrou-se de quando a serpente falou com ela. Ela então se lembrou de quando ela praticou aquele ato abominável, traindo seu marido. Por que será que hoje a traição é tão fácil? E por que será que os meios estatísticos têm mostrado que a mulher trai mais do que os homens? Ah, eu não sabia disso, porque sempre diz que os homens são mais imprestáveis, sem vergonha. As estatísticas têm provado que a mulher trai mais do que os maridos, só que elas são mais discretas. Não saem contando vantagem como eles. Por que será isto? Por que será que estamos vivendo neste mundo cão, que está no caos, onde não existe mais a vergonha, onde não mais existe certeza de nada, onde a moral e os bons costumes foram deixados de lado, nem sequer é ensinado mais nas igrejas? Por que será isto? Eva começou a fervilhar todo o seu passado, e com certeza ela se sentiu outra vez culpada. Entendemos que ela não estava só naquela situação, porque Adão, o qual sem dúvida começou a consolar a Eva, e eu quero vos dizer algo agora, que espero que vocês não fiquem um pouco tontos com isso. Eva se sentiu tão imprestável, desde que ela foi expulsa do paraíso com aquela vergonha nas costas, e sabendo que seu marido estava naquela situação, tendo que trabalhar, tendo que suar, tendo que fugir das feras e todas aquelas coisas, sendo que ele era o rei da terra, o dominador da terra, e Eva sabia que ela tinha sido a culpada, e ele poderia ter deixado ela sozinha, e Deus tinha matado-a, dando outra para ele, mas no entanto ele a
amou e ficou ao seu lado, e por isso levou também a culpa. E ela agora, sabendo de tudo isso, ela precisou do apoio do seu marido, uma vez mais. E Adão a consolou. Adão a ajudou. Deu o apoio que ela necessitava. Por ela ter perdido seus 2 filhos. Lembre-se que mesmo Caim, não sendo filho de Adão, ele não era em forma nenhuma. Por que você não sabia disso? Porque isso não é ensinado. Porque isso estava selado dentro dos selos de Apocalipse. Só seria revelado nos últimos dias, quando Deus cumprisse Malaquias 4. E Mateus 17:11, Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. Origem e destino do homem. Era o momento que você teria que saber dessas 2 coisas que aconteceu, para que você descubra quem você é, que natureza você tem que manifestar. E Caim consolou, aliás, Adão consolou Eva, sua esposa. Depois que ela perdeu seus 2 filhos, ela amava os 2. Adão se sentiu na obrigação de cuidar dos 2 com todo amor, como se fosse o pai dos 2. Mas Eva chegou a dizer, quando Caim nasceu, eu alcancei do Senhor um varão. Mas ela sabia muito bem daquele ato que ela praticou com a serpente. Quantos casos tem acontecido? E você vê nos tribunais, mulher tentando provar que o filho é daquele homem? Só o teste do DNA que diz. Mas por que será que estamos vivendo exatamente no tempo quando o homem conseguiu desvendar o DNA, o genoma humano? Não sei nem como falar. O código genético do homem. Por que será que estas coisas foram reveladas exatamente neste tempo? Para que não houvesse dúvida. E para que ninguém fique sem desculpa diante de Deus. Ninguém terá desculpa. Porque estão vivendo no momento do esclarecimento geral e total. Mesmo assim, muitas levam para os tribunais e vai para programas de televisão e sai na mídia, sai nos jornais. Daí a pouco desmascarada. Não, o filho não é dele, não, viu? Vai procurar o pai dele. E tem delas que é 2 filhos gêmeos. E juram de pé juntos que é dele. E quando saiu o teste final, só um que é de um. Mas é gêmeos! Eu nem sabia do último caso que foi registrado aqui no Brasil, que foi televisionado, mostrado aqui no Brasil. Eu sei de casos dos anos 60, de coisas antigas que já aconteceram isso. Na ciência médica, quando a mulher dá à luz de gêmeos, de pais diferentes. Mas agora está aí, espalhado para todos os lugares. Isso já não é mais surpresa. Mas não foi surpresa para mim, quando isso não saía nos jornais e foi me mostrado que Eva concebeu gêmeos. Um sendo filho de Adão e outro da serpente. Oh, que heresia. Já pensou uma serpente gerar um filho? Porque eles pensam na serpente como uma cobrinha se arrastando por aí. Continue enganado. Continuem cegos. Do jeito que o asno não sabe quem é seu pai. Continue assim. Mas Eva, depois que ela perdeu seus 2 filhos, eu preciso concluir isso para despedir vocês. Quando ela perdeu seus 2 filhos e sabia que não ia ver mais Abel, não ia mais contemplar Caim, ele teve que fugir, teve que sair correndo. Então, deste modo, outra vez, nossos primeiros pais ficaram sozinhos, como eles estavam no Éden, só os 2, outra vez. E sem dúvida, eles tinham temor de se relacionar entre si, por causa dos acontecidos, por causa das tristes experiências que tiveram. Começaram a viver como 2 irmãos. E quando isto acontece num lar, os problemas só aumentam. Quando isso acontece dentro de casa, pode minar que por trás tem alguma coisa, tem alguma doença, tem alguma enfermidade, tem alguma preocupação, tem algo que não vai bem.
Na mente daquele casal, as coisas estavam fervilhando e eles tinham temor de se relacionarem outra vez. E passaram 130 anos. Eu quero abrir aqui um pequeno parêntese. É muito trabalho que você tem? Está mais preocupado com a empresa? Está mais preocupado com seus compromissos? A primeira coisa, quando há uma traição, é mostrar o defeito do outro. Ele não me deu carinho, ele não me deu atenção, sabe? Não me elogiava mais. São as desculpas esfarrapadas. Isto é motivo para romper um compromisso que foi feito dentro de Deus até que a morte o separe. Ela já não era mais carinhosa comigo, sabe? E isto, e aquela coisa. 130 anos. Mas Eva não encontrou ninguém com quem conversar com ela mais. Adão tinha uma responsabilidade: cuidar da terra. Ele era Deus e Senhor da terra. Os animais ele tinha que nomear todos eles. E Eva tinha tempo suficiente para passear, para bater perna. E a serpente, aquele animal astuto, o mais sábio dos animais do campo, o mais bonito, que parecia com o ser humano, era o animal mais próximo do gênero humano. Qual é o animal mais próximo que temos do gênero humano hoje? É o chimpanzé. Eu não conhecia esta mensagem quando eu li uma história sobre o elo perdido, que a ciência procurava. O que seria o elo perdido? Na cadeia da evolução humana, teria que haver, tem que existir, isso é o que a ciência diz, o animal mais próximo. Então, quando você vê essa descoberta, e descobriram ossada, o homem de não sei de quem, eu não sei as palavras que eles falam, que é científico, né? O homem não sei das quantas, descoberto lá em tal país, e na Rússia, na Suíça, e estava lá congelado no bloco de gelo, e é o mais antigo que tem. Por que isto? Procurando-se aquele ser que era mais próximo do homem. Nunca encontraram. Nunca encontrarão. Porque o ser que estava mais próximo do gênero humano se chamava serpente. E enquanto eles procuram nos fósseis, está aí a cobra andando para lá e para cá, aliás, se arrastando para lá e para cá. E eles não percebem que a maldição dela foi exatamente esse: sobre o teu ventre andarás. Porque ela não andava se arrastando. Se ela já andasse, não seria uma maldição. Tá? Já pensou em receber uma maldição? Você vai ser moreno o resto da sua vida. Eu nasci assim. Não é? Você vai ser feio o resto da sua vida. Isso é maldição? Eu já sou. Você vai ser preto o resto da sua vida. Eu já nasci assim. Eu sou raça negra. Isso não é maldição. Mas para a humanidade, para o mundo religioso, foi maldição. Para a serpente se arrastando, aí Deus chegou e disse: você é maldita, vai se arrastar todo dentro do seu vida. Isso é maldição. Sempre me arrastei. Não, Senhor, Deus deu essa maldição para ela e modificou toda a estrutura óssea. E ela dali por diante perdeu toda a sua estrutura óssea e começou a se arrastar para nunca mais cruzar sua semente com a semente humana. Porque foi o animal através do qual Satanás colocou sua raça na terra. E o diabo, através dos pregadores, tentam esconder isto das pessoas, para que todos continuem pensando que são filhos de Deus e não sabem que existem essas duas raças, essas duas gerações: filho de Deus e filho do diabo. Um, seu pai natural, Adão. Seu pai espiritual, Deus. O outro, seu pai natural, a serpente. Seu pai espiritual, Satanás. Mas, meus amigos, vamos nos colocar de pé para que eu vos fale essas últimas palavras aqui sobre Adão e Eva. Passou 130 anos quando novamente Adão se relacionou com sua companheira para
que viesse à vida outro filho. E quando ele veio, foi chamado Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 25. E conheceu de novo Adão a sua mulher, a qual deu à luz um filho. E chamou seu nome Sete, porque Deus, disse ela, me tem substituído outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Observe, qual era a semente? Era Abel. Caim o matou. Caim não era semente. Estamos falando de semente de Deus, linhagem de Deus. A semente era Abel. Caim, que não era semente de Deus, era semente da serpente, matou Abel. Quando nasceu Sete, 130 anos depois, Eva disse: o Senhor me concedeu uma outra semente. Deus, disse ela, me tem substituído, me tem me dado outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Eu quero ler esta escritura para vocês aqui. Me desculpem o tempo, mas talvez vocês nunca vão ouvir estas coisas mais. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Sete. Só isso. Resumindo, podemos ver que a razão pela qual Caim matou Abel foi porque ele foi ungido por Satanás para realizar tal coisa. E quando o Senhor Jesus falou com os judeus, Jesus se referiu exatamente a este ato. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim: vós tendes por pai o diabo. Para quem Jesus estava falando? A pessoa não tinha matado, estuprado, roubado, nada disso, para mostrar que era filho do diabo. Eles eram fariseus, saduceus, líderes do templo, pregadores da lei. Mas na hora da adoração, eles adoravam errado. Por isso que um dizia, é no monte, outro dizia, é no templo. E a mulher do poço ficou, onde é, Senhor? Ele disse, chegou o momento, nem no templo, no templo, nem no monte, é em espírito e em verdade. Em João 8,44, Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida, e tem sido desde o princípio. E ele não permanece na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Como foi que o diabo matou aqui na terra? Através de Caim. Então lembre-se disso de uma vez por todas. Dali por diante seguiu 2 gerações na terra. Abel morreu, mas Deus deu outra semente, segundo as palavras da própria Eva no lugar de Abel. E de Sete veio Enos, e através de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Daquela linhagem veio Enoque, veio Lameque, Matusalém e tal, até chegar em Noé. Isto são chamados de os setistas. Os filhos de Deus receberam o título de os setistas. Mas a geração de Satanás, os que tinham a natureza do inimigo, foram chamados de caimitas. Vieram através de Caim. E ficaram separados, setistas e caimitas. Eles não podiam se juntar. Eram de natureza diferente. Mas lá na frente fez isto. Juntou. Natural e espiritual. Filho de Deus, filhos dos homens. Os setistas eram chamados filhos de Deus. Os caimitas chamados filhos dos homens. Aí
as filhas dos homens eram mais bonitas. Viu, moço? Viu, amigos? Agora é para os irmãos. As filhas dos homens eram bem mais bonitas do que suas esposas. Elas se apresentavam mais, elas se cuidavam mais, elas se arrumavam melhor, elas tinham suas bases. Ou será que não? Vocês acham que brincão na orelha é novo, é de hoje? É moda de hoje? Isso é muito antigo. Você acha que... Meu Deus do céu. Você acha que calças de homem e mulher é novo? É antigo. Senão não tinha lá em Deuteronômio falando sobre isso. As pessoas pensam que é coisa moda dos anos 60, que nada. Isso é antigo. Não fala só em calça-roupa de homem. Que lá nos outros países, a roupa de homem, às vezes, não é calça. Tem homens que vestem saia. Mas tem a diferença da roupa do homem para a roupa da mulher. E teria que haver aquela separação. Mas as filhas, estas filhas dos homens, elas se vestiam mais bonitas, elas se cuidavam mais. Por isso que hoje, 60 anos, 50 anos, parece mocinha. Porque elas cortam seus cabelos, elas escondem suas rugas, elas colocam sombra ao redor de seus olhos. E os filhos de Deus, outra vez, estão caindo na mesma besteira daquele tempo. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas à vista, tomaram para si mulheres. Aí fez isto, ó, juntou as duas sementes. Aí quando juntou as duas sementes, Deus disse, eu vou destruí-los. Agora você sabe por que o dilúvio. Porque Deus é um Deus separador. Deus não gosta dessa mistura. Por isso que ele disse, não pode haver união entre o fiel e o infiel. A luz não tem comunhão com as trevas. Quem quiser, junte. Mas Deus é um Deus que separa. Por isso que a palavra santo significa separação. Mas o tempo que você vive é esse. Quem for santo, se santifique. Quem for sujo, então se suje mais ainda. Agora, que tipo de natureza você vai manifestar? Fica para que eu decida. Fica para que você decida. Mas quando as duas raças se juntaram, Deus disse, eu vou destruir a todos. E se não tivesse um Noé, toda geração pereceria. Deus achou graça, o Noé achou graça de Deus. E Deus disse, eu vou te livrar, vou dar uma oportunidade para a raça humana. Pega dos animais, cada um de sua espécie e tal, e você e sua família entram na arca. O resto vai destruir a todos. Mas senhor, está tudo contaminado. Olha, amigos, outra vez chegamos neste mesmo auge. Está uma mistura tal que ninguém sabe que é filho de Deus ou que é filho do diabo. Antes sabia. Nos dias de Jesus, os filhos do diabo já estavam pregando nas igrejas. Já eram sacerdotes. E hoje onde estão? São os instrutores. São quem dá instrução em seminário. Instrução contrária às escrituras. Outra vez, tem que haver uma destruição. Só que não vai ser por água, vai ser por fogo. Mas antes dessa destruição com fogo, foi prometido, Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. É a mensagem que estamos vos anunciando. Por isso tudo que está nas escrituras, que estava selado com 7 selos, está sendo mostrado para esta humanidade, porque o juízo de Deus está vindo. E ninguém vai dizer, eu não sabia, porque estão sabendo destas coisas. Tenham todos uma semana abençoada de realização na presença de Deus. Deus os guarde. Muito obrigado pela presença. Desculpem o tempo que passamos.